Manhã da Piedade de volta. E agora eu quero falar com você sobre a sua saúde. Tá com a visão turva? Embaçada? Já perdeu o ônibus porque não enxergou o nome? Tá tendo que esticar o braço para usar o celular? Meu amigo, então já passou da hora de você conhecer o Lever. Lever da Eleve é o suplemento que tem tudo o que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Ele já fez a diferença na vida de muita gente por esse Brasil afora. Confere, VT. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei realmente, entrei num super regime. Continuava com a minha vista ruim do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí não sei, um dia por acaso eu abri as mensagens, aí eu percebi que eu estava sem óculos, eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, agora eu não vou ficar sem. É maravilhoso. Vista cansada, glaucoma, catarata, a idade vai chegando e esses problemas se aproximam. Você merece parar de tremer toda vez que escuta alguém falar desses problemas e começar hoje mesmo a cuidar da sua visão como ela precisa. Demais, né? Então tá esperando o quê? Liga agora 0800 022 4072 e peça o seu Lever. E quem ligar nos próximos minutos, aproveita ainda um desconto imperdível de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros. Então corre, liga agora, 0800 022 4072 Lever. Veja a vida mais leve, ligue agora, 0800 022 4072 e peça já o seu. Gente, o mês da Bíblia é só em setembro, mas essa história é tão rica que a gente não pode deixar para falar uma só vez por ano. Você sabia que essa ideia surgiu para celebrar o aniversário da nossa arquidiocese? Quando era arcebispo de Belo Horizonte, Dom Rezende Costa pediu para os padres religiosos e as religiosas para enviarem sugestões para comemorar os 50 anos da arquidiocese. Duas irmãs paulinas fizeram um projeto chamado Um Mês da Bíblia, que foi aprovado por Dom João Rezende e para o Conselho Presbiteral. E quem vai nos contar o desenrolar dessa linda história é a irmã Zuleika Silvano, assessora do Serviço de Animação Bíblica das Paulinas. Bom dia, irmã! Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. É um prazer estar aqui para contar essa história, né, que é muito bonita, realmente. Ah, encha o coração da gente, história que aquece o nosso coração, né, irmã? Quando o projeto foi criado e qual era o objetivo dele? Bem, o projeto, como você disse, começou em 1971, né, para celebrar, né, os 50 anos do 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. E como Dom João Rezende Costa tinha enviado essa proposta, né, de dar sugestões para como comemorar esses 50 anos, as irmãs tão paulinas, através da irmã Nelly Manfio, que já tinha todo um trabalho bíblico lá em Salvador, ela veio para Belo Horizonte e apresentou esse projeto junto com a irmã Eugênia Pandolfo. Esse projeto foi aceito de Um Mês da Bíblia aqui em Belo Horizonte. Aí convidaram duas pessoas, dois padres para ajudar, que um foi o padre, então, Antônio Gonçalves, que era muito conhecido aí pela comunicação, trabalhou muito tempo no rádio, com o Clube da Amizade, era uma pessoa, assim, muito querida. E também o padre Paulo Lopes de Faria, né? Então, essa equipe de 4 pessoas trabalharam bastante, fizeram várias reuniões aí
aí para poder fazer um mês da Bíblia na Arquidiocese de Belo Horizonte, envolvendo também várias pessoas, né? Então, nós tínhamos todo um trabalho na escola, tinha com as escolas católicas, tinha todo um movimento também nos presídios de Belo Horizonte, nos hospitais, era feita essa movimentação. E, na época, então, o lema do mês da Bíblia, então, o primeiro mês da Bíblia, era Bíblia, Jesus Cristo está aqui. É que eles estavam aproveitando, na época, um sucesso do Roberto Carlos, que era a música Jesus Cristo, que tinha como refrão Jesus Cristo, eu estou aqui, aí ficou Bíblia, Jesus está aqui, né, nessa palavra. Na época, um elemento que foi muito interessante e inovador foi justamente a questão de fazer uma exposição de materiais, de livros, de pergaminho. Na época, tinha sido descoberto, pouco tempo, a questão do material de Qumran, já tinha feito toda uma pesquisa sobre esse material, então havia os pergaminhos. E ele, então, esse material foi todo exposto ali na rodoviária de Belo Horizonte, aqui na nossa cidade, e era a rodoviária considerada, né, a rodoviária mais moderna da época. E ali naquela exposição tinha quadros, tinha várias irmãs que também pintavam, faziam esculturas, colocavam ali esses pergaminhos, Bíblia também de várias línguas, e as pessoas, então, poderiam passar, dar uma olhada nesse material. Ficou, então, aí um mês esse material exposto, 15 dias ficaram esse material expostos ali na rodoviária, e alguns professores de Bíblia se dispunham a explicar a história da salvação para essas pessoas que passavam aí na rodoviária, né? Depois, no final, então, no dia 30, né, de setembro, que o mês de setembro ele é escolhido justamente porque nós celebramos, né, a memória de São Jerônimo, que foi aquele que traduziu os textos, né, das línguas originais do grego e do hebraico para o latim, juntamente com duas mulheres, né? Nós temos aí Paula e Eustóquia, né? Essa também é uma novidade, né? As mulheres envolvidas aí com a tradução da Bíblia, né? Jerônimo ensinava, né, grego e hebraico para várias mulheres, e elas, então, contribuíram não só com a parte econômica, né, para dar andamento nessa tradução, mas também com ajuda mesmo na tradução de salmos e de outros textos. Então, foi uma movimentação muito grande. No dia 30, tiveram a missa, né, a celebração solene, que foi ali no Minas Tênis, onde foi feita, então, toda a entronização da palavra, que são elementos que agora para nós são comuns, mas na época era uma coisa muito, muito inovadora, né? Então, foi um movimento muito interessante de toda a Igreja Católica. E contaram, claro, com todos os meios de comunicação, né? Não somente aqueles que faziam parte da Arquidiocese, mas também os outros meios envolveram, então, jornais, rádio, TVs, para esse movimento todo do mês da Bíblia. Ô, irmã Zuleika, é uma riqueza, não é? Quando a gente... Isso, todas as vezes que eu estou conversando com religiosos, eu sempre lembro isso, como a nossa igreja, ela é rica, é tão maravilhoso isso. Então, vamos lembrar aqui o que a senhora falou. O lema que foi inspirado na música de Roberto Carlos, maravilhoso isso, uma igreja moderna, viva, né, que caminha junto com as músicas seculares também, e maravilhoso colocar Roberto Carlos, e fazer a exposição na rodoviária, mas que ideia maravilhosa, com um fluxo de gente tão grande, né? Nessa época a passagem de avião ainda era caríssima, não era tão acessível, então todo mundo andava de ônibus só, não é? E imagina um movimento como não foi isso. Escolheu Minas para poder fazer esse lançamento no dia 30 de setembro, que por isso que virou
tem setembro, o mês da Bíblia, por causa de São Jerônimo. E maravilhoso, uma coisa nova que a senhora traz, uma informação, que as mulheres, desde sempre, né? Desde o ministério de Jesus, as mulheres estão aí, graças a Deus, ajudando na evangelização, como as senhoras também nas Paulinas. E aí, irmã, eu queria perguntar para a senhora uma coisa. O mês da Bíblia, ele deixa de ser um acontecimento regional e passa a ser nacional, né? E como foi isso? Bem, então, ele passou a ser regional, depois, né, local, regional para o Leste 2, que na época, então, era Belo Horizonte, Minas Gerais e Espírito Santo. Agora nós já temos o Leste 3, né, com a separação das dioceses do Espírito Santo. Mas, então, aí surgiu um impasse, porque em 1985 havia toda uma preocupação, nós não dávamos conta, Belo Horizonte não dava conta pela demanda, né, que as dioceses faziam. E como a gente só poderia entrar nas dioceses, né, ter assim, autoridade para entrar com essa atividade através da CNBB, então, em 1985, tinha na época o Dom Serafim disse, olha, nós não vamos dar mais conta de manter toda essa demanda. Então, a CNBB, ali tinha o assessor da época na linha 13, que era o irmão Nery, né, o irmão Israel José Nery, e ele então aceitou de fazer primeiro uma comissão. Havia uma comissão que envolvia também Minas Gerais, Belo Horizonte tinha um centro bíblico, e esse centro bíblico, junto com algumas entidades e algumas pessoas, como Carlos Mestres, as Irmãs Paulinas, os Padres Paulinos, fizeram uma comissão inicial chamada Serviço de Animação Bíblica. Isso aconteceu em 85. Bem, esse convênio, ele acabou o prazo e começou a ter uma demanda maior, as pessoas que estavam envolvidas já tinham muitos trabalhos. E aí, as Irmãs Paulinas assumiram essa atividade em 1989, junto com a CNBB. Nós ficamos aí de 89 até 98 trabalhando com o mês da Bíblia, junto com a CNBB. Havia vários encontros com os coordenadores da catequese, que era da dimensão 3, né, que era a catequese, e também com os chamados, na época, a pastoral bíblica, né, que nós tínhamos um movimento bíblico, que nasce aí depois do Concílio Vaticano II, em 65. Nós vamos ter a pastoral bíblica, que vai começar em 1985, por isso que teve essa mudança, e depois nós tivemos esse grupo, né, que estudava, aprofundava, e em 1999, então, a CNBB ela assume essa atividade, porque nós paulinas também já não tínhamos mais pernas para poder abarcar todas as atividades e também para manter, né, esses encontros, que eram encontros nacionais, que eram feitos, então, uma vez por ano aqui em Belo Horizonte também. Então, ele foi expandindo, e a partir dessa expansão, nós vamos ter aí, né, que não dá para falar tudo, mas nós vamos ter os projetos, os chamados projetos de evangelização, né, e esses projetos de evangelização, que vai ser o Rumo ao Novo Milênio, que também surge em Belo Horizonte, né, junto com como festejar aí os 2000 anos, né, de Jesus Cristo. Quem planejou praticamente foi o Antoniazzi, que era aqui de Belo Horizonte, mas depois foi levado para todo nacional. Depois tivemos o Ser Igreja no Novo Milênio, Ser Cristão no Novo Milênio, Queremos Ver Jesus, Caminho, Verdade e Vida, que foram todos os projetos muito ligados à Bíblia, né? Mas nós estamos aí fazendo um livro, né, Moninha, sobre esse histórico, nós, Irmãs Paulinas, com um funcionário daqui chamado Edinaldo, também a irmã Nelly, que ainda está viva, então ela pode contar a história, e a irmã Rosana Pulga, que trabalhou muitos anos para o mês da Bíblia aqui em Belo Horizonte, e nós estamos lançando esse livro que se chamará, né, ele vai sair aí para a gente comemorar em setembro, agosto, setembro, para comemorar os 50 anos, vai se chamar, então, 50 anos do mês da Bíblia, Memória, Desafio e Perspectivas,
quando nós vamos contar toda essa história dos 50 anos, né, em várias páginas, mas também dá pistas, né, de como viver esse terceiro momento que nós estamos vivendo no campo bíblico, que já não é mais o movimento ou da pastoral bíblica, mas sim da animação bíblica de toda a ação pastoral, né? Então, nós temos aí várias pessoas aqui também de Belo Horizonte ajudando, né, como o padre Danilo, que vai falar, e com o padre Márcio Pimentel, falando sobre liturgia, o padre Gruen, que está desde o início nisso, falando sobre Bíblia e catequese. Temos o Dom Vicente, né, que é aqui da Arquidiocese, para falar sobre as novas perspectivas, né, nesse proclamar a palavra. Também teremos sobre religiosidade popular e Bíblia, sobre as pastorais sociais e Bíblia, né, com o padre Vitório, que também é aqui de Belo Horizonte, o padre Godoy, que também é padre daqui, vai falar sobre a importância, né, das outras celebrações ligadas ao mês da Bíblia. Nós vamos ter aí os círculos bíblicos, temos a celebração da palavra, temos a leitura orante, né, que a Arquidiocese agora já começou aí na terça-feira, programar nessas leituras orantes, né, que é transmitida aí pela TV Horizonte, pela toda a rede catedral. Então, é um aspecto muito importante para nós, né? Então, esse livro vai abarcar todos aqueles elementos que aparecia no último documento, chamado Verbum Domini, que foi o documento após o Sínodo da Palavra, né? E também é um dos pilares aí nas nossas diretrizes da ação evangelizadora da CNBB. Ah, irmã Zuleika, que coisa rica, maravilhosa, maravilhosa. Então, setembro teremos o livro, e aí, então, a gente já pode deixar agendado aqui a sua presença de volta com o livro na mão, né? Ah, com certeza, e também todos esses para falar um pouquinho para a gente sobre o que escreveu, porque vai ser muito interessante, dado que nós temos, como arquidiocese já, essa centralidade da palavra, né? Então, que nós possamos aí sempre proclamá-la, né? E vivê-la, né? Porque o importante não é só ler a Bíblia, esse era o objetivo inicial, ou seja, ter a Bíblia em casa, porque nós estávamos aí em 71, nem todo mundo tinha a Bíblia em casa, mas agora o grande desafio de ler essa Bíblia, mas também vivê-la, né, através da nossa sociedade, pensando assim numa sociedade mais solidária, mais justa, né, mais de acordo realmente com o Evangelho. Ah, isso mesmo, irmã. Fazer a leitura orante, deixar que essa palavra caia no nosso coração e aquilo virar a ação, a atitude no nosso dia a dia. Oi, irmã Zuleika, muito obrigada pela sua presença. Sinta-se sempre convidada, bem-vinda quando desejar vir falar do livro, quando o livro estiver pronto. Aqui nós estamos com as nossas portas e o nosso coração aberto para recebê-los. E o Instagram é @paulinasbrasil, né? Isso, nós temos aí em Paulinas e hoje é muito feliz estar aqui porque estamos comemorando 106 anos de Paulinas. Nesse dia 15 de junho é o nosso aniversário como Paulinas, então nós estamos aí celebrando. E tem o SAB também, né? Se alguém quiser entrar pelo SAB, que é o Serviço de Animação Bíblica, nós temos aí SAB Paulinas, né? Que pode entrar. Irmã Zuleika, parabéns, parabéns para as Paulinas. Tantos anos evangelizando de tantas formas, em livro, através de música, desde os long play, lado A e lado B, né? Fita cassete. E que Deus derrame poderosamente as suas melhores bênçãos, que fortaleça aos pés, que fortaleça as mãos, que sejam bem-aventurados os pés daqueles que levam a boa nova, né? Amém. E agora também se dedicar para o mês da Bíblia desse ano, né? Estou deixando aí só um finalzinho. Esse ano nós vamos ter a carta aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, que fala muito do Evangelho, do batismo, recupera vários elementos. Então, seria muito interessante, né, nesse aniversário dos 50 anos, também se dedicar aí para ler essa carta de Paulo
né, que é a carta aos Gálatas, que foi escolhido, né, como tema desse ano de 2021, e o lema é Todos vós sois um só em Cristo Jesus, né? Nós temos aí os vários materiais que estão saindo para o Paulinas, pela CNBB, pela Arquidiocese, para animar, né, esse aniversário nesse mês da Bíblia deste ano. Que maravilha! Lembrando das cartas aos Gálatas, é aquela que também fala dos frutos do Espírito e que vocês têm frutificado, seguido direitinho o que o Paulo fala, né? É muito linda essa carta. Muito lindo. Irmã Zuleika, muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora, que Deus a proteja e Nossa Senhora cubra com seu manto, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E o Manhã da Piedade vai para o rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar sobre saúde. Não saia daí que a gente volta já já.